No Conexão de hoje estamos falando sobre um assunto polêmico, o projeto de lei que visa proibir a reprodução de cães das raças Pitbull e Rottweiler. E os nossos entrevistados estão aqui para esclarecer melhor este tema. Mas antes de voltarmos com as perguntas, vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam a respeito desse assunto. Dá uma olhada. Eu acho que extinguir as raças não é a solução, né? Eu acho que a solução seria educar os criadores, né? Nós já temos outros casos de outras raças que eram consideradas agressivas e, na verdade, eram as raças que eram criadas de maneira que ficassem agressivas, né? Os animais sendo educados para serem animais dóceis, eles ficam dóceis normal, que nem qualquer outra raça, né? Eu acho essa lei realmente ridícula, porque é o ser humano que tem que lidar com o cachorro, não o cachorro tem que lidar com o ser humano, na verdade. Se tu pretende ter um cachorro de grande porte, tem que saber que ele pode sair do teu controle. Então tu tem que saber lidar com isso. Eu acho que essa lei não tem muito fundamento, porque eu tenho experiência de ter 2 Rottweilers e eles, pelo menos com um dono e assim, pessoas conhecidas, eles não são tão agressivos assim, só com pessoas estranhas, que ele preso assim, ele não tem tanto perigo assim, e até meio solto assim, para sair para passear assim, ele não é de atacar ninguém, até porque tem que sair com focinheiro e coisa. Eu acho desumano, acho inconsequência do ser humano, porque o animal, ele é treinado para atacar. E se tu tratar ele com carinho, com doçura, ele vai ser um animal extremamente fiel e companheiro. Vai tudo do tratamento, né? A gentileza gera gentileza até com os animais. Bom, nós vimos aí que as opiniões são bastante parecidas, né? Quero saber do Alex se a população tem informação suficiente mesmo em relação a esse assunto. Quem tem um cão de raça de alto potencial reativo, é preciso, desde a da mais tenra idade, socializar o animal, ele conviver bem com estranhos amigáveis, né? Se ele quer um cão de guarda, ele precisa ter amor e respeito da família e para a família, para que ele possa proteger, né? Se ele é tratado com desrespeito, provavelmente que o ataque acabe se voltando contra a própria família, né? Existe uma lei de ação e reação que é inexorável, né? Todos somos regidos por essa lei, né? Então, o animal assim que é tratado sem respeito, ele acaba, ele aprendeu a agressividade, né? Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar mostrando aquilo que ele aprendeu. Pode não ser contra o dono, mas pode ser contra alguém da família, né? Mas é porque ele aprendeu a agressividade. O controle dele está muito mais no respeito do que propriamente a força, né? Queria fazer uma pergunta para o professor André. A gente sabe desse caso recente de um ataque a uma criança de 3 anos em Santa Catarina e o menino está internado e o cão está sendo avaliado. Se ele for considerado agressivo, ele pode ser sacrificado? E se isso acontecer, isso não configura em crime de maus tratos? Essa questão de extermínio de animais, isso aí é bastante polêmico realmente, porque na verdade a Lei dos Crimes Ambientais, no seu artigo 32, ele disciplina como crime, inclusive, os maus tratos aos animais. Então, dentro dessa perspectiva da própria lei que disciplina isso, se diria, dentro dos crimes ambientais, que, em tese, essa aplicação dessa pena, entre aspas, ao animal, que não tem nada a ver realmente com isso, seria realmente algo contraditório com a própria legislação. Só que, voltando só um pouquinho nesse projeto de lei, se pretende justamente tornar isso possível, ou seja, de que a própria lei vai permitir que seja feito, então, o extermínio desses animais, sobretudo quando causarem esses danos, ou quando eles não estiverem de acordo com outros manejos de segurança, isso que o projeto tenta dizer. Então, assim, desde o próprio manejo inadequado até o ataque com dano. Então, uma situação mais simples, ou seja, que não causou dano, até o mais grave seria a consequência para o animal. Só que isso aí também é um pouco contraditório, porque além de não ter um critério assim técnico muito específico, isso é contraditório com o próprio sistema jurídico em relação a isso. Até porque a responsabilidade civil ela já existe em relação ao dono detentor do animal no artigo 936 do Código Civil. Isso já existe desde o Código Velho, o Código atual. Isso não mudou, isso é pacífico. Agora, o que se tem, talvez, o problema, ou a polêmica, a destinação específica do animal. Porque é tudo uma questão de risco, né? Ou seja,
como vocês colocaram muito bem a parte técnica, se eu quero ter um animal desse, eu tenho que saber dos riscos. E em cima desses riscos eu tenho que ser responsável. A lei procura evitar que o risco aconteça, me parece, esse projeto. Tentar eliminar o problema, como se isso fosse realmente possível. Mas outro acho fator que preocupa também é que a partir do momento que essas notícias acabam vindo à mídia, vindo à tona, as pessoas acabam ficando com medo, com receio e abandonando os animais, que é um problema também bastante recorrente. Você percebe isso também? Isso acontece com frequência? Pois é, o Alex até estava comentando ali que ele tem mais experiência com isso na parte do dia a dia, assim, que realmente isso tem acontecido, né? Um pouco, de novo, as pessoas parece que não sabem o que elas têm na mão, né? Na realidade, se ela já pegou o cachorro, ela já deveria saber e também ter confiança no seu animal, né? Porque se ela cria, dá todos os cuidados, né? Ele, apesar de ser um ser irracional, ele tem a gente é previsível muitas coisas assim, né? É um fenômeno que acaba a histeria pública em cima desses eventos que aconteceram. As pessoas acabam tendo a irresponsabilidade incitada. Ao invés de, por isso que eu digo, a histeria, ao invés de educar, deseduca, né? Porque a pessoa quer se livrar daquele problema, a maneira mais fácil é abandonar o animal em local ermo ou em via pública, né? Então, quer dizer, ele repassou o problema para a sociedade como um todo, né? Nos dias alguns dias após esse ataque, que foi bastante noticiado, né, e a mídia usou bastante daquilo ali, né, como uma propaganda contra, né, as raças, né, Pitbull e Rottweiler, houve inúmeros casos de abandono, né, que nós fomos chamados naquela semana que foi antecedida pelo ataque. Perdão, que o ataque antecedeu, né? Inúmeros animais dessas raças foram abandonados em via pública. E esses cães são adotados? Uma vez recolhidos, que eles estão são adotados. Exato, se eles estão em via pública oferecendo algum tipo de risco, são recolhidos ao canil. Lá eles passam por um processo de socialização com estímulos positivos para eles saberem que o ser humano não é uma ameaça, né? Que o crime de abandono que ocorreu a ele não é a regra, né, em todos os humanos que vão lidar com ele no futuro. Depois desse período de socialização, eles são adotados, né? Aproveitando esse gancho, Alex, a Luana de Esteio tem uma pergunta aqui. Ela pergunta qual seria o espaço adequado para se criar cães dessas raças. E ela tem um pitbull que é filhote ainda. O que é o espaço adequado? Ela diz assim, arquitetonicamente falando, né? Não, arquitetonicamente e o ambiente mesmo, de convivência. Ele tem que ter, vamos dizer assim, ele não pode passar de maneira nenhuma acorrentado 24 horas por dia. Se ele puder ficar num canil cercado, onde ele tenha espaço para exercício, para alimentação. O cão ele jamais defeca e urina no local onde ele se alimenta, né? Ele é obrigado a fazer isso, às vezes, por ter pouco espaço. Por o espaço exíguo, né? Então ele tem que ter um local onde ele possa fazer as necessidades fisiológicas longe do alimento, né? Isso é bem-estar animal. E os cuidados quando for passear, por exemplo? Exato, ele precisa de exercício. Vamos botar um tripé aí. Exercício, afeto e disciplina, né? Então tem que ter isso, a ordem é escolhida pelo dono. Mas todo esse tripé pode estar baseando só em respeito, né? Se tiver respeito ao animal, ele vai saber que ele precisa se exercitar. Quando está em via pública, alguns municípios têm a sua legislação que obriga o uso de focinheira. Com certeza guia, né? O animal é solto, às vezes, não, porque eu controlo ele, mas até tem um estímulo que, de repente, seja mais tentador para o animal que a ordem do dono, né? Que entre custo-benefício para ele ir brincar com algum outro cachorro ou brigar com algum outro cachorro, para ele é mais interessante que o estímulo do dono. Ou a disciplina que o dono impôs a ele. Por isso é importante também o animal ser adestrado. Não quer dizer que ele senta, deita, rola junto, não quer dizer que com isso ele não vai atacar um animal estranho ou uma pessoa estranha, né? Bom, mas a socialização essas orientações fica muito mais fácil aí essas questões de prevenção realmente, né? Quero agradecer a presença de vocês. Sim. E as informações, a gente vai continuar acompanhando esse assunto também. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. O Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente mostra como foi o evento que marcou a implantação do Parque de Tecnologia e Inovação de Canoas. Tem ainda os detalhes do tempo para esta quinta-feira. Aproveite o intervalo e participe. Conexão TV, @unicinos.br.
facebook.com/TV Unicinos e no Twitter o @TV Unicinos. Nós já voltamos.